Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos a mais uma videoaula e eu vou dar sequência no assunto de concordância verbal, tá? Eu vou recapitular o que foi dito na aula anterior, alguns pontos do que é concordância verbal e vou dar continuidade a algumas regras, tá? Que eu não disse na aula passada. Então, se no início você achar que a professora já falou sobre isso, continua, porque eu vou só estou recapitulando para darmos continuidade nas outras regras, tá? Nos casos especiais. Então, vamos lá. Então, concordância verbal, né? O que é concordância? Concordância é o mecanismo em que as palavras se alteram para que elas fiquem harmônicas dentro de uma frase, né? Então, eu fiz um bolo. Eu não digo que eu fizemos um bolo, né? Eu é singular, eu preciso usar o verbo também no singular, né? Então, o fiz, ele se altera para concordar com o sujeito. Se eu trocar o sujeito eu por nós, eu vou ter que mudar o verbo também, né? Então, se o sujeito fosse nós, seria nós fizemos um bolo. Então, o verbo se alterou, né? Para que a frase fique harmônica. Então, a concordância verbal é essa harmonia entre singular e plural, verbo e sujeito, tá? Então, o verbo sempre vai acompanhar o sujeito da frase. Então, o ipê floresce, as acácias florescem, né? Eu rego, nós regamos, tá? Então, vamos lá. Então, como eu já mostrei, né? O verbo sempre vai acompanhar o sujeito da frase, né? Eu cheguei, tu chegaste, né? Então, o verbo se modificou para acompanhar o sujeito. O aluno chegou, os alunos chegaram, né? Porque no caso foi plural. Então, o verbo sempre vai acompanhar o sujeito. Quando eu vou fazer a concordância dentro da frase, eu preciso identificar o verbo e aí relacioná-lo com o sujeito para que ele acompanhe, tá? Esse sujeito, se é singular ou se é plural, mas existem alguns casos especiais, tá? O que a gente está estudando agora, né? Então, faltaram naquele dia 5 pessoas, né? Perceba que o sujeito está longe do verbo, ele não está do lado do verbo. Faltaram naquele dia 5 pessoas. Quem é que faltaram? 5 pessoas. 5 pessoas é o sujeito dessa frase, né? 5 pessoas é plural, são elas, né? Então, se são elas, o verbo tem que ser faltaram. Elas faltaram, né? Então, percebam que o verbo não pode ser faltou. Faltou naquele dia 5 pessoas, estaria errado, né? Porque quem é que faltou? 5 pessoas. 5 pessoas tem que ser faltaram, porque são elas. No caso, ficaria elas faltou, né? Porque 5 pessoas são mais de uma, são elas, e aí ficaria incorreto, tá? Então, mesmo quando o sujeito está lá no final da frase, essa concordância ela precisa permanecer, ela tem que acompanhar. Sucederam naquela época acontecimentos trágicos. O que é que sucederam? Acontecimentos trágicos, que é plural, né? Acontecimentos trágicos são eles. Eles, terceira pessoa do plural, eles sucederam, tá? Então, o verbo sempre vai acompanhar o sujeito. Então, se o sujeito é plural, o verbo vai estar no plural. Se o sujeito é singular, o verbo vai estar no singular. Né? E os casos particulares, por exemplo, substantivo coletivo. Bando. O bando perturbou pacata cidade. Bando é o coletivo de um monte de gente, várias pessoas. A gente pode usar o coletivo bando. O bando perturbou. Apesar de representar várias pessoas, o nome bando ele é singular, tá? Então, o bando perturbou, não perturbaram. Então, porque a palavra bando é singular, ela representa um conjunto de pessoas, mas a palavra ela é singular, tá? Então, o verbo vai estar no singular. Se fosse os bandos, mais de um bando, aí sim perturbaram, tá? Então, toma muito cuidado, porque o substantivo coletivo, ele é uma palavra singular. Molho, né? Molho de chave sumiu. Quem é que sumiu? O molho. Eu não vou dizer que o molho sumiram, porque molho é singular, tá? A alcateia, por exemplo. A alcateia desapareceu. A alcateia é singular, representa um conjunto de lobos, muitos lobos, mas é uma palavra no singular. Então, a alcateia desapareceu está no singular, tá? Então, tomar bastante cuidado com o sujeito coletivo, porque é uma palavra singular, né? O verbo vai continuar também no singular. Então, continuando, né? Agora, a gente vai falar mais do sujeito composto, tá? Então, nós estávamos vendo o sujeito simples, singular ou plural. Né? Eu fiz a tarefa, nós fizemos a tarefa. O sujeito simples é um elemento só. Mas e quando o sujeito tem mais de um elemento? Né? Então, o técnico e os jogadores
né? Então, tenho dois elementos. Ah, professora, é plural, né? Tem mais de um elemento. O verbo vai para o plural também. O técnico e os jogadores chegaram ao estádio. Sim. O técnico e os jogadores são eles. Eles chegaram ao estádio. Tá correto, tá? Mas existe aqui uma exceção, tá? De concordância. Então, se o sujeito estiver antes do verbo, realmente o verbo vai para o plural normal. O técnico e os jogadores são eles, eles chegaram, né? O verbo também estará no plural, tá? Mas existe aqui uma exceção, tá? Então, aqui no caso, se o sujeito vier antes do verbo, o verbo vai acompanhar, plural, né? Porque o sujeito composto tem mais de um elemento a plural. Então, o verbo também vai para o plural. Mas se o sujeito vier depois do verbo, tá? Se o sujeito estiver depois do verbo, há a possibilidade de deixar o verbo no singular. Então, como assim? Então, a mesma frase de cima, tá? O técnico e os jogadores chegaram ao estádio. Ao estádio, chegou ou chegaram o técnico e os jogadores. Por que eu posso usar chegou ou chegaram? Nesse caso, o verbo concorda com o primeiro elemento do sujeito. O sujeito é o técnico e os jogadores. O verbo pode ficar no singular porque ele concorda com a palavra técnico, que é singular, tá? Então, ao estádio chegou o técnico e os jogadores. Então, eu posso usar tanto chegaram quanto chegou, tá? É permitido essas duas possibilidades, essas duas concordâncias. Se fosse os técnicos, aí não teria como. Aí, obrigatoriamente, teria que ser o verbo no plural, tá? Mas como ali um dos elementos do sujeito é singular e é o primeiro elemento ali que está do ladinho do verbo, o verbo pode ficar no singular, tá? Então, ali, ao estádio chegou o técnico e os jogadores, ou também poderia ser, ao estádio chegaram o técnico e os jogadores, tá? Então, é permitido. Depois veio a claridade, os grandes céus, a paz dos campos. É a mesma ideia, né? O que é que veio? A claridade, os grandes céus, a paz dos campos. Esse é o sujeito, né? É o sujeito da frase. A claridade, os grandes céus, a paz dos campos. Então, pode ser, depois vieram, porque são eles. O que vieram? A claridade, os grandes céus, a paz dos campos. São eles. Então, pode ser vieram, mas também pode ser veio, concordando com o primeiro elemento do sujeito, que é claridade, e está no singular, tá? Então, é permitido que você deixe o verbo tanto no plural quanto no singular, quando o sujeito está depois do verbo, tá? Atenção! E o primeiro elemento desse sujeito tem que estar no singular para que essa concordância possa ocorrer. Se ali fossem as claridades, aí não poderia ser veio. Obrigatoriamente teria que ser vieram, porque o primeiro elemento está no plural, tá? Aí tem alguns casos especiais também. Ainda falando de sujeito composto. O rancor e o ódio deixou-o perplexo. Quem é que deixou? O rancor e o ódio é o sujeito da frase. Sujeito composto, tem dois elementos. Eles. Mas aqui eu posso deixar o verbo no singular, tá? Porque o rancor e o ódio são sinônimos. E quando acontece isso, que o meu sujeito tem palavras que são sinônimos, é permitido você deixar o verbo no singular, tá? Porque elas são sinônimos. Então, o rancor e o ódio deixou-o perplexo. Quando os núcleos vierem dispostos em gradação. Outro caso que também pode o verbo ficar no singular. Uma indignação, uma raiva profunda, um ódio mortal dominava-o. Então, percebam que tem uma gradação, é quando a gente vai aumentando de grau, de nível, né? Então, ali uma indignação, a raiva é mais que indignação, e o ódio mortal é ainda mais que a raiva. Então, houve uma gradação, foi aumentando, né? Nesse caso, também posso deixar o verbo no singular. Quem é o sujeito da frase? Uma indignação, uma raiva profunda e um ódio mortal. Eles. Pela regra geral, o verbo deveria ficar no plural, né? Porque o sujeito é composto, tem mais de um elemento, então eles. Mas essas são exceções, são casos que permitem que eu deixe o meu verbo no singular, tá? E aí, quando o sujeito é formado por dois infinitivos também. Trabalhar e estudar fazia dele um homem feliz. O que é que fazia? Trabalhar e estudar. O sujeito é trabalhar e estudar. São dois verbos no infinitivo, né? Então, quando eu tenho no meu sujeito dois verbos no infinitivo, é permitido que eu deixe o meu verbo no singular, tá?
Outro caso em que o verbo vai ficar no singular. Quando eu tenho uma palavra resumitiva, né? Então, eu tenho um sujeito composto e uma palavra que resume esse sujeito. Alunos, mestres, diretores, ninguém faltou. O ninguém resumiu o meu sujeito, tá? Então, alunos. Ah, faltou uma vírgula depois de alunos ali. Faltou uma vírgula depois de alunos ali. Meu vídeo eu acho que tá travando. Alunos teria que ser uma vírgula. Mestres e diretores, ninguém faltou. O ninguém resumiu o meu sujeito. Então, o verbo faltou, ele vai ficar no singular, porque ele concorda com o pronome ninguém, tá? Barreiras, caixotes, sacos de areia, nada segurava a força das águas. Então, o sujeito, barreiras, caixotes, sacos de areia, um sujeito composto tem mais de um elemento. Pela regra geral, o verbo deveria estar no plural, mas apareceu o nada ali na frente, que resumiu o meu sujeito, né? Então, esse nada está resumindo que nenhuma coisa, todas as coisas que foram citadas. Então, apareceu o nada. Então, o verbo vai ficar no singular, porque ele faz a concordância com o nada, tá? Então, são esses dois casos aqui. Esse caso é muito importante, tá? Em que o verbo ele fica no singular, porque tem esse pronome que faz um resumo do meu sujeito composto, né? O ninguém, o nada, tudo, né? Pode ser também alguém. Toda vez que aparecer resumindo o sujeito, o verbo pode ficar no singular. Pessoas gramaticais diferentes. Então, o sujeito é composto, tem mais de um elemento, né? Como é que vai ficar a concordância do verbo? Eu, tu e ele resolvemos o exercício. Toda vez que tiver o eu, né? Se eu tô junto, sempre vai ser nós, né? Então, o verbo vai ficar na primeira pessoa do plural. Eu, tu e ele, nós resolvemos o exercício. Eu, você e a Joana. É nós, porque eu tô junto. Então, toda vez que eu estiver junto, que tiver o eu ali no sujeito, o verbo vai ficar na primeira pessoa do plural, que é o nós, né? Se eu estiver junto. Então, nós resolvemos o exercício, tá? Eu, tu e ele resolvemos. O professor, tu e eu. Perceba que o eu tá junto. Saímos apressados, né? O nós saímos apressados. É a mesma coisa que nós. Se eu e mais alguém, né? É o nós. O pronome é o nós. Então, o verbo vai estar na primeira pessoa do plural, tá? Aí, quando você não estiver junto, quando eu não estiver presente nesse sujeito, e for, por exemplo, ali, tu e teu colega, tu e ele, no caso, né? Então, você pode deixar o verbo tanto na segunda pessoa, que é muito pouco usado, que é o tu chegaste, quase não é usado, tá? Mas você pode. Então, se for tu e ele, ali no caso, tu e teu colega, que é tu e ele, então o verbo pode ficar na segunda pessoa, que é o chegaste, que é o tu chegaste. Ou pode ficar também o eles, né? Que são eles. Então, tu e teu colega são eles. Então, pode ficar também na terceira pessoa do plural. Vocês, no caso, ou eles, chegaram cedo, tá? Então, tem essas duas possibilidades quando tem pessoas gramaticais diferentes, tá? Isso aqui já é para outra aula, que eu vou fazer um resumo sobre as expressões, tá? Porcentagem, algumas expressões que vão aparecer. Eu vou deixar isso para uma próxima aula. Esse assunto ele é extenso, tá? Vamos fazendo devagarinho para não encher muito a cabeça de vocês e a gente conseguir absorver o máximo que a gente puder, tá? Espero que tenha ficado claro. Então, bons estudos e até mais.